O começo. Uma mulher que sempre ofereceu o melhor de si. Ela sempre foi aquela presença que suavizava os ambientes. Onde havia caos, ela trazia calma. Onde faltava cuidado, ela transbordava zelo. Tinha o dom de fazer com que os outros se sentissem em casa, mesmo quando ela mesma carregava tempestades dentro de si. Sua doçura não era estratégia, era a essência, um reflexo da forma como enxergava o mundo. Com empatia, com esperança, com um tipo raro de sensibilidade que muitos não compreendiam, mas todos queriam por perto. Era do tipo que lembrava os gostos dos outros, que oferecia o último pedaço, que estendia a mão sem precisar ser chamada. Ela não sabia amar pela metade, nem sabia viver de forma rasa. Entregava o coração inteiro, mesmo sabendo dos riscos. Acreditava que, com amor suficiente, tudo podia ser curado. Era feita de entrega, de presença, de palavra cumprida, mas aos poucos começou a perceber que nem todo mundo sabia lidar com doçura, sem tentar explorá-la. E que às vezes o melhor de si acabava nas mãos erradas, onde o cuidado virava rotina e a entrega obrigação. Ela seguiu assim por muito tempo, acreditando que ser doce era sempre a resposta. Até que começou a se perguntar: e quando o outro só sabe devolver a amargura, até onde vale a pena continuar adoçando o que me faz mal? Foi aí que a jornada começou a mudar. 2. Quando a doçura começou a ser confundida com fraqueza, ela percebeu que havia uma linha tênue entre ser gentil e ser subestimada. Quanto mais compreendia, mais atestavam. Quanto mais acolhia, mais exigiam. Começou a notar que sua paciência era tratada como falta de opinião, sua escuta como submissão. E sua leveza como sinal de que podiam ultrapassar todos os limites com ela. Ser doce para muitos era sinônimo de ser moldável, tolerante ao excesso, permissiva diante do desrespeito. As pessoas confundiam empatia com fraqueza e presença com obrigação. Ela sorria, mesmo quando doía, só para manter a paz. Mas aos poucos, o peso de engolir tudo em silêncio começou a corroer sua própria essência. Não era que ela não tinha voz. Era que, por tanto tempo, se preocupou em não ferir, que permitiu ser ferida, até entender que sua doçura não deveria justificar o amargo dos outros. 3. As feridas silenciosas causadas por quem recebia e não retribuía, ela sempre entregava mais do que recebia. Não cobrava, não exigia, fazia por amor, por natureza, mas a ausência de reciprocidade, dia após dia, começou a criar rachaduras invisíveis. Eram pequenas feridas, camufladas por sorrisos e silêncios, que sangravam onde ninguém via.
O tipo de dor que não grita, mas pesa. Ela começou a sentir um cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. Cansaço de se doar inteira para quem só sabia receber, de estender a mão para quem nunca segurava a dela, de cuidar de corações alheios enquanto o dela se despedaçava sem ninguém notar. Porque para muitos ela era forte demais para sofrer. Mas ninguém é forte o tempo todo. E a doçura também sente. 4. O momento em que ela percebeu que estava adoecendo tentando agradar foi num dia comum, desses que passam despercebidos, que ela sentiu o peso de tudo. Estava ali, presente, disponível, tentando manter todos de pé, menos a si mesma. Percebeu que, para agradar, estava se anulando, que para manter o outro confortável, estava sacrificando a própria paz. E aquilo já não era amor. Era desgaste disfarçado de afeto. Foi nesse momento que ela se viu no espelho e não se reconheceu. O brilho nos olhos estava opaco, o sorriso automático, o coração esgotado. Ela entendeu que agradar a todos era um preço alto demais para alguém que já havia se esquecido de si. Não era mais sobre bondade, era sobre sobrevivência. 5. A primeira devolução. Um silêncio no lugar de mais uma explicação. Ela sempre tentou resolver tudo com palavras. Explicava, justificava, implorava para ser entendida. Mas um dia, cansou. Ao invés de mais uma tentativa, escolheu o silêncio. Não por orgulho, mas por exaustão. Percebeu que algumas pessoas não querem compreender, querem vencer. E ela já não queria mais participar de batalhas emocionais que sempre a deixavam ferida. O silêncio foi sua primeira devolução. Não por frieza, mas por respeito próprio. Foi a forma mais digna de sair de ciclos que já não faziam sentido. Ela entendeu que nem tudo precisa ser dito. Às vezes, o que precisa é ser encerrado. 6. A escolha de não carregar mais o peso que não era seu, ela se acostumou a ser o porto de todos, carregava as dores alheias como se fossem suas, absorvia angústias, resolvia problemas, suportava crises. Mas ninguém perguntava como ela estava, ninguém notava quando ela precisava de colo. E aos poucos, esse fardo foi pesando mais do que deveria. Então, um dia, ela deixou de tentar salvar todo mundo. Percebeu que não era egoísmo se colocar em primeiro lugar. Era necessário. Parou de carregar bagagens que não eram suas. Devolveu cada dor, cada culpa, cada responsabilidade que nunca lhe pertenceu. E pela primeira vez sentiu alívio, porque era leve o que vinha da escolha de se preservar. 7. A doçura dela não morreu. Ela só deixou de ser desperdiçada. Muita gente achou que ela havia mudado, que havia se tornado fria, distante, egoísta. Mas a verdade era outra. Ela apenas deixou de oferecer sua doçura para quem só sabia cuspir amargura.
Guardou o melhor de si para quem soubesse cuidar. E deixou claro que gentileza tem valor e não é obrigação. Ela não se tornou amarga. Apenas aprendeu que sua doçura é sagrada demais para ser desperdiçada em lugares que só sabem sugar. Continuava sendo flor, mas não mais à mercê de quem a pisava por hábito. 8. O aprendizado. Gentileza não é servidão. Ela aprendeu na prática que ser gentil não significa aceitar tudo, que ser compreensiva não é abrir mão de seus limites. E que não é preciso se diminuir para caber no mundo de quem nunca tentou expandir o próprio. Gentileza agora tem limite, tem critério, tem escolha. Ela continuou sendo doce, mas com sabedoria. Parou de se doar para quem fazia da bondade dela um lugar confortável para abusar. A partir dali, gentileza virou algo mútuo, não mais um fardo disfarçado de amor. 9. Quando ela entendeu que nem todo mundo merece sua luz, por muito tempo ela tentou iluminar o caminho de quem insistia em viver na sombra. Acreditava que com amor e paciência todos poderiam mudar. Mas percebeu que há quem se acostume com a escuridão e que, ao tentar acender uma luz onde ela não era bem-vinda, acabava sendo apagada. Então, ela deixou de insistir. Não por desistência, mas por amor próprio. Sua luz não foi feita para todos, e tudo bem. Quem a merecer, saberá cuidar. E quem não souber ficará para trás, por escolha própria. 10. A força que nasceu do limite. Ela passou a vida inteira dizendo sim, mesmo quando queria dizer não. Mas quando começou a traçar limites, descobriu uma força que nem sabia que tinha. Dizer basta foi libertador. Aprender a se proteger foi revolucionário. Ela percebeu que o limite não afasta, filtra. E quem realmente a amava, entendeu. Porque quem se incomoda com o seu limite, provavelmente se beneficiava da sua ausência. E ela já não estava mais disposta a ser cenário de abuso emocional. 11. Devolver o amargo não era vingança, era autocuidado. Ela nunca foi de revidar, mas também cansou de engolir seco. Devolveu o amargo, sim, mas não com veneno, e sim com a firmeza de quem aprendeu a se proteger. Agora, quando a tratam com desdém, ela responde com distância. Quando a ferem, ela se afasta. Quando exigem demais, ela se recolhe. Não era vingança, era apenas uma nova forma de dizer: comigo não mais. Devolver o amargo virou um ato de saúde emocional, um antídoto contra tudo o que a fazia adoecer. 12. As relações que caíram quando ela parou de engolir seco. Quando ela começou a se posicionar, algumas pessoas se afastaram. Quando parou de ceder, perdeu vínculos. Quando deixou de aceitar migalhas, foi chamada de difícil. Mas ela não se abalou, porque entendeu que qualquer relação que depende da sua dor para continuar viva não é vínculo, é prisão.
E se era para perder algo, que fosse aquilo que já não a respeitava. As relações que ruíram com seu fortalecimento não eram amor, eram dependência. E ela escolheu ser livre. 13. A nova mulher, mais firme, mais seletiva, ainda doce. Ela continua doce, mas agora é firme. Aprendeu a dizer não sem culpa, a se afastar sem se explicar, a escolher com quem vale a pena compartilhar o melhor de si. Não se trata de frieza, se trata de critério. A nova mulher é seletiva. Não porque se acha melhor, mas porque sabe o valor que tem. Sua doçura agora tem direção, e isso a faz mais forte, mais inteira, mais verdadeira. 14. A paz de quem não precisa mais se justificar. Ela cansou de se explicar, de tentar convencer os outros de sua boa intenção, de pedir desculpas por sentir, por falar, por existir com intensidade. Hoje ela apenas é. E isso basta. Não precisa mais de validação. Se basta, se entende, se acolhe. Essa paz não veio da aceitação externa. Veio da reconciliação interna, de finalmente entender que não precisa se moldar para caber, só precisa ser fiel a si mesma. 15. Ela continua sendo flor, mas agora, com espinhos de respeito, ela ainda floresce. Ainda ama com profundidade, ainda cuida, ainda oferece afeto, mas agora quem quiser se aproximar terá que merecer, porque ela se tornou flor que não se colhe à força, tem espinhos, não para ferir, mas para proteger. A doçura permanece. Mas agora é cercada por limites claros, por escolhas conscientes, por amor próprio fortalecido. Porque ela não perdeu a doçura, apenas aprendeu a devolver o que era amargo e a regar apenas onde floresce o bem.